Olá! Nessa aula você aprenderá um pouco sobre função trigonométrica. A palavra trigonometria significa medida dos triângulos. Atualmente, a trigonometria não se limita apenas a estudar triângulos. Sua aplicação se estende a outros campos da matemática, como a análise, e a outros campos da atividade humana, como a eletricidade, a mecânica, a acústica, a música, a topologia e a engenharia civil e etc. Razões trigonométricas. Para cada ângulo agudo de um triângulo retângulo, define-se 6 razões trigonométricas conhecidas como seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, definidos da seguinte maneira. Função seno. Chamamos de função seno a função de f de r em r, que a cada número real x associa o seno desse número. F de r em r, f de x é igual a seno de x. Observe no gráfico. Como o seno de x é a ordenada do ponto extremidade do arco, nós percebemos que a função seno de x é positiva no primeiro e segundo quadrantes, logo a ordenada é positiva. E f de x igual seno de x é negativa no terceiro e quarto quadrantes, logo a ordenada é negativa. Função cosseno. Chamamos de função cosseno a função de f de r em r, que a cada número real x associa o cosseno desse número, f de r em r, f de x, cosseno de x. Observe no gráfico, como cosseno x é a abscissa do ponto extremidade do arco, cosseno de x é positiva no primeiro e segundo quadrantes, logo abscissa positiva. E f de x igual a cosseno de x é negativa no terceiro e quarto quadrantes, logo a abscissa é negativa. Observe agora a função tangente. Chamamos de função tangente a função de f em r, que a cada número x pertencente a E, com E igual a x pertencente a R por x, diferente de 1 meio π mais kπ, k pertencente a z. Associa a tangente desse número. F em R, f de x é igual a tangente de x. Vamos ver o gráfico da função tangente, conhecida também como tangenoide. Como tangente x é a ordenada do ponto T, interseção da reta que passa pelo centro de uma circunferência trigonométrica e o ponto extremidade do arco com o eixo x das tangentes, então nós percebemos que a função de f em x, tangente x, é positiva no primeiro e terceiro quadrantes, logo o produto da ordenada pela abscissa positiva. E percebemos também que f de x igual a tangente de x é negativa no segundo e quarto quadrantes, logo o produto da ordenada pela abscissa negativa. Vejamos outras funções trigonométricas. A função secante. Denomina-se função secante a função de fx igual a 1 sobre cosseno de x, definida para todo x pertencente a R, diferente de 1 meio π mais kπ, onde k pertence a z. Como a função secante é a inversa da função cosseno, então os sinais da função secante são os mesmos da função cosseno. Agora vejamos a função cossecante. Denomina-se função cossecante a função de f em x igual a 1 sobre seno de x, definida para todo x pertencente a R, diferente de kπ, onde k pertence a z. Como a função cossecante é a inversa da função seno, então os sinais da função cossecante são os mesmos da função seno. A função cotangente. Denomina-se função cotangente a função de f em x igual a cosseno de x sobre seno de x, definida para todo x pertencente a R, diferente de kπ, onde k pertence a z. Como a função cotangente é a inversa da função tangente, então os sinais da função cotangente são os mesmos da função tangente. Vejamos algumas fórmulas. Fórmula fundamental da trigonometria e seus corolários. Seno ao quadrado A mais cosseno ao quadrado A igual a 1.
Tangente ao quadrado A mais 1 é igual a secante ao quadrado A. 1 mais cotangente ao quadrado A é igual a cossecante ao quadrado A. Identidades de soma e subtração. Seno A mais ou menos B é igual a seno A cosseno B mais ou menos seno B cosseno A. Cosseno A mais ou menos B é igual a cosseno A cosseno B mais ou menos seno A seno B. Tangente A mais ou menos B é igual a tangente A mais ou menos tangente B sobre 1 mais ou menos tangente A tangente B. Cotangente A mais ou menos B é igual a cotangente A cotangente B mais ou menos 1 sobre cotangente B mais ou menos cotangente A. Fórmulas da duplicação do ângulo. Seno 2A é igual a 2 seno A cosseno A. Cosseno 2A é igual a cosseno ao quadrado A menos seno ao quadrado A, que é igual a 2 cosseno ao quadrado A menos 1, que é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado A. 1 menos tangente ao quadrado A sobre 1 mais tangente ao quadrado A. Tangente 2A é igual a 2 tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado A, que é igual a 2 cotangente A sobre 2 cotangente ao quadrado A menos 1, que é igual a 2 sobre cotangente A menos tangente A. Fórmulas da divisão do ângulo em 2. Seno A sobre 2 é igual mais ou menos raiz de 1 menos cosseno A sobre 2. Cosseno A sobre 2 é igual mais ou menos raiz de 1 mais cosseno A sobre 2. E tangente A sobre 2 é igual mais ou menos raiz de 1 menos cosseno A sobre 1 mais cosseno de A. Note que mais ou menos significa que pode haver qualquer dos dois sinais, dependendo do valor de A sobre 2. Funções trigonométricas básicas. As funções trigonométricas básicas são relações entre as medidas dos lados do triângulo retângulo e seus ângulos. As três funções básicas mais importantes da trigonometria são seno, cosseno e tangente. O ângulo é indicado pela letra x. Na função seno, temos como notação seno de x e é a medida do cateto oposto a x sobre a medida da hipotenusa. O cosseno tem como notação cosseno de x e é a medida do cateto adjacente a x sobre a medida da hipotenusa. A tangente tem como notação tangente de x e é a medida do cateto oposto a x sobre a medida do cateto adjacente a x. Vejamos alguns exercícios resolvidos. Primeira questão. Se x está no segundo quadrante e cosseno de x é igual a menos 12 sobre 13, qual é o valor de seno de x? Vamos calcular. Como seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, então seno ao quadrado de x mais menos 12 sobre 13 ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 144 sobre 169. Seno ao quadrado de x é igual a 25 sobre 169. Como o ângulo x pertence ao segundo quadrante, o seno de x deve ser positivo. Logo, a nossa resposta ficará assim. Seno de x é igual a 5 sobre 13. Quais são os valores de y que satisfazem a ambas as igualdades? Seno de x é igual a y mais 2 sobre y, e cosseno de x é igual a y mais 1 sobre y. Como seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, segue que y mais 2 sobre y ao quadrado mais y mais 1 sobre y ao quadrado é igual a 1. Y ao quadrado mais 4y mais 4 sobre y ao quadrado mais y ao quadrado mais 2y mais 1 sobre y ao quadrado é igual a 1. Resolvendo, temos y ao quadrado mais 6y mais 5 igual a 0. Logo, y é igual a 3 e y é igual a menos 1 para seno e cosseno. Terceira questão. Mostre que a função definida
por f de x igual a cosseno de x é par, isto é, cosseno de menos a igual a cosseno de a, para qualquer a real. Cosseno de menos a é igual a cosseno 2 menos a. Cosseno de 2 vezes cosseno de a mais seno de 2 vezes seno de a é igual a 1 vezes cosseno de a mais 0 vezes seno de a. Logo, a nossa resposta é cosseno de a. Quarta questão. Se x está no terceiro quadrante e tangente de x é igual a 3/4, calcule o valor de cosseno de x. Se tangente de x é igual a 3/4, então seno de x sobre cosseno de x também é igual a 3/4. Logo, seno de x é igual a 3/4 cosseno de x. Substituindo este último resultado na relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x igual a 1, obtemos 9 sobre 16 cosseno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x igual a 1. Como x pertence ao terceiro quadrante, cosseno de x é negativo. E resolvendo esta equação do segundo grau, segue que cosseno de x é igual a menos 4 sobre 5. Vejamos a quinta questão. Mostre que a função definida por fx igual a tangente de x é ímpar, isto é, tangente de menos a igual a menos tangente de a, para qualquer a real, tal que cosseno de a seja zero. Vamos resolver. Tangente de menos a é igual a seno de menos a sobre cosseno de menos a, que é igual a menos seno a sobre cosseno a. Logo, a nossa resposta é menos tangente a. Sexta questão. Fazendo a substituição, x igual a 5 cosseno de t, como t no primeiro quadrante, demonstre que 25 menos x ao quadrado elevado a 1/2 é igual a 5 seno de t. Vejamos como resolver. 25 menos x ao quadrado elevado a 1/2 é igual a 25 menos 5 cosseno de t elevado ao quadrado elevado a 1/2. 25 menos 25 cosseno ao quadrado de t elevado a 1/2 é igual a 25 menos cosseno ao quadrado de t elevado a 1/2, que é igual a 25 seno ao quadrado de t elevado a 1/2. Logo, nossa resposta é 5 sobre 5 seno de t. Como t é um ângulo do primeiro quadrante, seno de t é maior ou igual a zero. Então, 5 seno de t é igual a 5 seno de t. Sétima questão. Fazendo a substituição, x igual a 2 tangente de t, com t no quarto quadrante, demonstre que 1 sobre 4 mais x ao quadrado elevado a 1/2 é igual a cosseno de t sobre 2. Resolvendo. 4 mais x ao quadrado elevado a 1/2 é igual a 4 menos 2 tangente de t elevado ao quadrado elevado a 1/2, que é igual a 4 menos 4 tangente ao quadrado de t elevado a 1/2, que é igual a 4, 1 mais tangente ao quadrado de t elevado a 1/2, que é igual a 4 secante ao quadrado de t elevado a 1/2, que temos como resposta 2 secante de t. Como t é um ângulo do quarto quadrante, então cosseno de t deve ser maior ou igual a zero. Logo, 2 secante de t é igual a 2 sobre 1, e cosseno de t é igual a 2 sobre cosseno de t. Assim, 1 sobre 4 mais x ao quadrado 1/2 é igual a cosseno de t sobre 2. Trabalho apresentado ao curso de Licenciatura em Matemática do Ensino Médio 2 da Universidade Federal da Bahia do Polo de Ipupiara, pelas alunas Érica Rodrigues da Silva, Edna Andrade Silva e Maiara Raíssa José Silva.